Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Estamos iniciando a terceira meditação da série sobre a ressurreição de Cristo e a esperança cristã. E vamos meditar agora sobre o medo dos apóstolos depois da paixão. Os evangelhos, de São Lucas e São João mostram ao vivo, com detalhes sugestivos, o estado de ânimo dos apóstolos ao entardecer do dia da Páscoa, quando eram cada vez mais intensos e confusos os rumores dos que diziam que tinham visto Jesus vivo. Jesus ressuscitado acabava de estar com os discípulos de Emaús. Estes, quando Jesus os deixou, voltaram correndo, afogueados, a Jerusalém, ao cenáculo onde estavam reunidos os apóstolos e santas mulheres, para contar a todos a grande notícia, como o tinham encontrado no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. Os apóstolos, todos menos Judas já morto e Tomé, que estava ausente, e mais alguns discípulos, mulheres e homens, acolheram-nos agitados, alegres e paradoxalmente ainda perplexos. Já eram vários que falavam de que Cristo vivia. Ressuscitou, diziam, e apareceu a Simão, a Pedro. Já se ia acendendo em seus corações, como uma chama vacilante, a esperança. Mas o sentimento dominante da maioria ainda era o medo. E é sobre esse medo que agora vamos meditar. Pode dar-nos luzes boas a nós que também conhecemos essa chama vacilante que oscila entre o medo e a esperança. O que nos conta o Evangelho? São João, falando deste fim de tarde do domingo da Páscoa, começa por dizer que, ao anoitecer do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, o cenáculo, por medo dos judeus. Esta é a primeira coisa que ele comenta para nos situar no ambiente. Estavam trancados no cenáculo, naquele quarto de cima, onde Jesus havia instituído a Eucaristia, porque tinham medo. Temiam, e com razão, que aqueles mesmos que haviam acabado com Jesus quisessem acabar com eles. Quem não teria medo de sofrer a mesma sorte do Mestre, odiado, perseguido e crucificado? A verdade é que todos nós, nas mesmas circunstâncias, teríamos sentido a mesma coisa. Mas, por mais que compreendamos e desculpemos os discípulos, não devemos esquecer que esse medo surgiu e cresceu sobre um vácuo de esperança. Uma falha que poderia não ter existido e que por isso desagradou a Nosso Senhor. Se não fosse assim, Jesus teria sido injusto ao recriminar primeiro aos de Emaús e depois a todos eles, pelo fato de terem sido obtusos e lentos em crer o que ele próprio lhes dissera pelo menos 3 vezes bem claramente, que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que era necessário que fosse levado à morte e que ressuscitasse ao terceiro dia. São Lucas, por sua vez, diz que enquanto os de Emaús ainda falavam com os demais no cenáculo, estando as portas bem trancadas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Perturbados, diz, e atemorizados, pensaram estar vendo um espírito. Tão longe estavam de ter certeza da ressurreição. Mas ele disse-lhes: "Por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas nos vossos corações?" Como é humano o Evangelho? Como num filme realista, mostra-nos os pobres apóstolos aturdidos pela surpresa inaudita de verem Jesus no meio deles. Era algo tão fantástico
que lhes parecia impossível, e tremiam de medo de que não fosse verdade, de que os seus sonhos tornassem a cair no chão, despedaçados, como lhes tinha acontecido nas horas trágicas da paixão. Por isso Jesus, cheio de carinho e de compaixão por aquelas crianças grandes, meio perdidas, deu-lhes provas capazes de arrasar quaisquer dúvidas, para que vissem que tudo era verdade e abrissem as portas da alma à certeza. Por que surgem tais dúvidas nos vossos corações? Disse-lhes. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai e vede que um espírito não tem carne nem ossos, como verificais que eu tenho. Dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles, vendo, tiveram uma reação tão humana como a da mãe que recupera o filho que julgava perdido e de tão feliz, nem consegue acreditar que aquilo seja verdade. Diz o Evangelho. E como na sua alegria não queriam acreditar, de tão assombrados que estavam, ele perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa que se coma? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado e, tomando, comeu diante deles. É maravilhosa esta cena, ver Cristo glorioso, ressuscitado, comendo um pedaço de peixe assado na frente de todos. Como olharia para eles enquanto comia? Como eles o olhariam embasbacados, vendo-o comer? Não falta nessa cena aquela ponta de alegria bem-humorada que caracteriza Jesus após a ressurreição. Como Jesus é humano e como é divino na grandeza do seu amor. Há um medo bom e há um medo mau. Vale a pena que aprofundemos um pouco no que esta cena da ressurreição nos sugere a respeito do medo e da esperança. Quem conhece o Evangelho sabe que Jesus falou várias vezes aos apóstolos sobre o medo. Poderíamos lembrar várias passagens. Talvez a mais interessante seja aquela em que Jesus deu aos apóstolos uma bela lição para que aprendessem a temer direito, a temer bem, coisa que não é nada fácil. Porque se pode ter um medo bom ou um medo mau, um medo certo ou um medo errado. Esta lição deu a Jesus numa ocasião em que estava falando da providência de Deus nosso Pai. Explicou-lhes então com carinho: digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei a este. A seguir, tranquilizou-os, dando-lhes a certeza de que podiam esperar tudo da bondade de Deus, de tal modo que a esperança vencesse sempre o temor. Dizia Jesus: não se vendem 5 pardais por 2 vinténs? E, entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, vós valeis mais do que muitos pássaros. É importante não perder de vista os 2 medos de que Jesus fala. O que um filho de Deus não deveria ter e o que, pelo contrário, precisa ter. Há um fundo comum a todos os medos: o receio de perder algo que amamos. Santo Tomás de Aquino, com muita acuidade, diz que todo temor nasce do amor. E Santo Agostinho, mais poético, diz que o medo é o amor em fuga, o amor que quer fugir daquilo que lhe pode roubar o seu bem. Assim, quem ama o dinheiro e acha que o maior bem da sua vida é o dinheiro, tem pavor de perdê-lo. Quem ama muito a esposa ou o marido e os filhos, seu maior bem na terra, treme de medo de perdê-los. E quem ama a Deus sobre todas as coisas,
teme mais do que tudo perdê-lo eternamente. Este é o santo temor de Deus. Quer dizer que os nossos medos são como a sombra dos nossos amores. Se eu descubro o que é que mais temo perder, perceberei o que mais amo na vida. Isto faz lembrar aquele braço delicioso, braço de ferro, que se deu entre São Luís, rei da França, e o chefe do seu exército, Joinville, senescal da Champagne, contado por este último na sua crônica biográfica sobre o Santo Rei. São Luís disse certa vez a Joinville, que preferia 100 vezes ficar leproso a cometer um só pecado mortal. Joinville, muito franco e desbocado, retrucou dizendo que preferia cometer 100 pecados mortais antes de ficar leproso. São Luís ficou tão aflito que naquela noite não dormiu. E no dia seguinte chamou Joinville e muito mansamente lhe fez ver que a lepra acaba quando morre o corpo, mas que o pecado mortal pode acompanhar a alma até o inferno por toda a eternidade. É exatamente neste sentido que Jesus nos diz que não temamos o que nos pode fazer perder os bens efêmeros e, pelo contrário, temamos o que nos pode fazer perder os bens eternos. Normalmente, nós fazemos o contrário do que Jesus nos ensina. Horroriza-nos perder a saúde corporal, mas não nos horroriza perder a saúde espiritual, o pecado mortal que tanto preocupava São Luís da França. Os pais, com frequência, fazem como Joinville. Pensam que para o filho é 100 vezes pior o risco de não entrar na faculdade do que o risco de não entrar no céu. Por isso acham importantíssimo que estudem horas e horas, o que está certo. Mas não ligam se os filhos não dedicam a Deus sequer a hora semanal da missa e não se confessam nem uma vez por ano e não levam nem um pouquinho a sério o 6º e o 9º mandamento da lei de Deus. E, no entanto, os bens efêmeros sempre nos deixam o coração angustiado, porque mesmo quando parecem mais seguros, inquieta-nos o medo de perdê-los, uma vez que todos eles são bens que mudam ou podem mudar. Por exemplo, a fortuna ou a amizade, que morrem ou podem morrer. Amigos, parentes, nós mesmos, que enganam ou podem enganar. Qualquer ser humano pecador como nós pode iludir-nos, que frustram ou podem frustrar, como muitos sonhos conquistados que depois nos decepcionam. Por isso é loucura pôr neles todas as esperanças da vida. Todos sabemos, apesar de que preferimos não pensar, que a doença, o desemprego, a falência, a perseguição, a morte, toda sorte de contrariedades e desgraças podem nos roubar esses bens. Mas esquecemos que ninguém, a não ser nós mesmos, pode roubar-nos os bens eternos, se nos esforçarmos por viver no amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo, dizia São Paulo, num santo desafio? A tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. E conclui dizendo que não existe poder nem força nos céus, na terra e nos abismos que nos possa separar do amor de Deus em Cristo Jesus, Senhor nosso. Isso diz na carta aos Romanos. Só o nosso pecado nos pode separar. Esse cântico de São Paulo é um grande cântico à esperança. Foi desse teor que entoaram os mártires, espoliados e desenganados de tudo na terra, mas que caminhavam para o martírio cantando com a esperança de receberem o abraço eterno de Deus. Entendemos bem o que são esses bens eternos? Vamos pensar um pouquinho mais e descobriremos um panorama ainda mais belo. Comecemos perguntando-nos quais são os bens eternos. Numa primeira resposta imediata diríamos a vida eterna.
o céu, que é a visão e a posse amorosa de Deus, supremo bem e soma de todos os bens para sempre. E talvez acrescentássemos que também são bens eternos as coisas que nos santificam e nos encaminham para o céu, como a oração, as confissões e comunhões bem feitas, os sacrifícios e penitências oferecidos a Deus com sinceridade e devoção. Tudo isso é verdade. Mas se ficássemos só nisso, não acabaríamos de entender o que Cristo nos ensinou. Nesse sentido, são muito esclarecedoras as seguintes palavras de Jesus: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não furtam nem roubam. Cristo fala-nos de ir juntando ao longo da vida muitos tesouros no céu, que jamais nos serão roubados, que não são efêmeros, mas eternos. E quais são esses tesouros? Muito claro. Todos os nossos pensamentos, palavras, ações, iniciativas, empreendimentos, trabalhos, divertimentos, conversas, alegrias, etc., etc., que, praticados por nós com a alma em estado de graça, estiverem de acordo com a vontade de Deus e forem marcados pela retidão e, sobretudo, pelo amor a Deus e ao próximo. É muito esclarecedor o que Jesus diz sobre o grande valor que pode ter um simples copo d'água. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quer dizer que tudo que for bom e reto, tudo que não for egoísta, por pequeno que seja, se é vivido com amor a Deus e aos nossos irmãos, passa a ser um bem eterno que a morte não poderá levar. Jesus frisa especialmente as boas obras, as obras de misericórdia feitas em favor dos necessitados. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Todas as vezes que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. É bonito perceber que, vivendo assim, agindo retamente com coração grande, podemos tornar eterno, pelo amor, tudo de bom que fazemos. De fato, se vivêssemos deste modo, que medo poderíamos ter? É inevitável, certamente, o medo psicológico instintivo. É uma pura reação emocional que nos acomete diante de um perigo, um assalto, uma doença grave, uma incerteza. Mas o cristão pode superar esse temor graças à virtude da esperança, coisa que o descrente não pode. Pode superar isso porque a esperança cristã, virtude teologal, nos garante com absoluta certeza duas coisas, pelo menos. Primeira, que Deus é tão bom que faz concorrer tudo para o bem daqueles que o amam, absolutamente tudo, mesmo que nos pareça ruim. Segunda, que se lhe formos fiéis, o sorriso de Cristo estará nos aguardando, por assim dizer, na porta da casa do Pai, para nos oferecer uma felicidade eterna, um amor sem fundo e sem fim. Jesus dizia: eu vou preparar-vos um lugar. Quero que onde estou estejais vós comigo. Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Aconteça o que acontecer, pois, se tivermos fé, esperança e amor, ou seja, se formos cristãos vivos, perceberemos que Jesus está sempre ao nosso lado e sempre nos diz: a paz esteja convosco, sou eu, não tenhais medo. É lógico, portanto, que ao meditarmos sobre o mistério da Páscoa, demos graças a Jesus, porque com a sua ressurreição conquistou para nós a vitória sobre o medo, porque substituiu o nosso medo pela esperança, essa belíssima virtude que é o perfume e o incentivo da alma que ainda caminha na terra
rumo à casa do Pai no céu.